Shalom. Hoje eu queria fazer um vídeo para a gente meditar um pouco sobre a questão. Você vê muitos cristãos dizendo: eu vou levar a palavra, eu vou até a casa de fulano, vou levar a palavra de Deus, estou levando a palavra de Deus. Eu levei a palavra de Deus e converti 500 almas para Jesus, certo? Eu queria mostrar a vocês uma coisa que você não vê dentro das igrejas evangélicas, não vê no judaísmo. É muito difícil ver pessoas falando sobre este assunto que vamos falar agora, tá? Eu vou tentar fazer o vídeo mais resumido possível, porque vídeos longos, muitas pessoas não têm paciência de ver, mas eu poderia pegar versículos, capítulos aqui e passar 2, 3 dias só falando sobre este determinado assunto, tá? Eu queria começar por Êxodo, aqui, ó. Nós estamos usando aqui uma página online, Bíblia King James 611, tá? Poderíamos usar outra versão, mas eu estou usando a King James. Aqui, ó, você vê, ó, você vai bota King James, bkjfiel.com.br, vai aparecer a página aqui, você vai bota aqui o livro. Escolha um livro, Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Êxodo 34, versículo 28. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. O que eu queria mostrar a vocês hoje aqui é a tradução em hebraico, certo? De os 10 mandamentos. Porque nos é falado que a gente vê muitas denominações aí dizendo que Jesus morreu, pagou os pecados, e os nossos pecados e todos os mandamentos estão pendurados na cruz. Porque o Messias veio, cumpriu por mim. Eu não preciso cumprir, tá? Você vê uma meia-verdade sendo falada. Toda a questão da graça, o amor de Deus, isso é tudo verdade, mas é 50% da verdade. Hoje, eu quero mostrar a vocês, com alguns poucos versículos, como eu estava falando, tem muito mais versículo que mostra isso, tá? A questão dos mandamentos. Eu queria levar vocês para ver o hebraico. Aqui nós estamos vendo aqui de James. Na sua Bíblia, Êxodo 34, versículo 28, você vai ver os 10 mandamentos. Vamos ver no hebraico se é 10 mandamentos mesmo, tá? Vamos aqui utilizar a página babelhub, tá? .com. Você coloca aqui, o computador muito rápido. Carregou. Tive que recarregar. Desculpa. Vamos lá. Êxodo 34, versículo 28. Como é que você faz? Bota a página. Aí você vem aqui, bota Strong. Tá vendo aqui? Já está. Tá? E você coloca Êxodo 34, versículo 28. Certo? Vai aparecer aqui o hebraico, certo? Vai aparecer o transliterado para você ler, tá? E inglês, tá? Mas nós não queremos a versão em inglês. Eu vou colocar aqui o botão direito, traduzir para o português. Isso aqui qualquer um pode fazer. Seu computador, estando na internet, você consegue ver essa questão, tá? E veja aqui. Então, ele tinha lá com Yahweh, 40 dias e 40 noites. Pão, nem ele comeu, água, nem bebeu. E ele escreveu, que no hebraico a composição da frase é um pouco diferente, tá? E ele escreveu as tábuas, aleptado. Depois eu faço um vídeo explicando o que é esse aleptado. Eu vou dar uma dica. É a primeira e a última letra do hebraico.
assim como o grego, alfa e ômega. Na tradução em português, início e fim. Outro vídeo eu falo só sobre o Aleph Tav, tá? A bênção que é. Você vê no hebraico aparece o Aleph Tav, tá? Mas no português, na sua Bíblia traduzida, não tem a tradução, tá? Por quê? Porque não tem tradução. Aí no português desprezaram isso e tiraram. Mas é uma informação muito importante. Bem, as tábuas, certo? As tábuas, as palavras da aliança, 10 mandamentos, certo? Isso aqui está transliterado. Você é a tradução do inglês, por isso que está um pouco as frases, tanto o hebraico tem uma formação diferente das frases, quanto o inglês, tá? Mas dá para a gente entender. O que eu quero mostrar a vocês é essa palavra aqui, mandamentos, tá vendo? Os 10 mandamentos, certo? Aqui aparece a palavra aliança, Bereshit não, Brit Hadashah, tá? Ou seja, Berit, tá? Aliança. Lá está aparecendo como pacto na tradução. Mas o que eu quero mostrar é outra coisa, tá? É aqui, ó. Mandamentos. Strong 16697. Vou clicar. Veja qual é a palavra que aparece em mandamento, tá? Aqui, ó, da barra. Ok? Vamos lá, da barra. Vou botar o botão direito, traduzir. O computador está meio lento, mas desculpa aí, tá? Veja aqui. Falar palavra. Tá vendo? Da barra. Falar palavra, descrição. Ou seja, quando eles colocam lá os 10 mandamentos, na verdade a tradução correta para o português é as 10 palavras, no sentido de ordem, tá? Você chega para o seu filho e diz: eu não quero que você use mais boné, tá? O chapéu. Não quero mais que você use boné. Você deu o quê? Uma ordem. Você deu um mandamento. Ou seja, você deu uma palavra de ordem, certo? Essa é a questão. Lá, quando ele fala, colocou nas tábuas da aliança as 10 palavras, ou seja, as 10 ordens, ou seja, os 10 mandamentos, tá? Veja aqui, eu vou até baixar um pouco aqui. Veja isso aqui, que isso aqui é importante, tá? Eu vou mostrar a vocês, ó. Tabar, em hebraico, tá vendo? Palavra, certo? Aí aqui a gente vê várias traduções, certo? Para a palavra Dabar, dependendo da composição da frase. E nela aparece aqui, ó. Comando, uma das traduções, comando, mandamento, mandamentos. Tá vendo? Aqui, ó. Essa palavra Dabar também pode significar comando, mandamento ou mandamentos. Veja que coisa interessante. Aí eu quero ir agora para um texto. Vou usar aqui em James também. Jonas, capítulo 3, versículo 3. Para enfatizar essa questão de ordem. Então Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Veja a questão segundo a palavra do Senhor. Substitua a palavra por ordem. Ou seja, então Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Tá? A mesma coisa, mandamentos. Segundo o mandamento do Senhor. Então Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo o mandamento do Senhor. Veja que palavra, ela tem a função de ordem. E Deus deu uma ordem a Jonas: vá a Nínive. Então ele levantou-se e foi a Nínive. Ordem, um mandamento, tá? Para você ver que o sentido de palavra, várias vezes no Velho Testamento e no Novo também,
significa mandamentos. Davá, tá? Eu vou olhar aqui, Strong, eu já adiantei aqui, coloquei, mas o computador está muito rápido aqui, certo? O computador é meio velhinho, o bichinho está indo mais do que... Olha aqui, certo? Jonas 3:3 tá em hebraico, certo? Em inglês. Botão direito, traduzido para português. Certo? Qual é a dica? Se você for ver, já aparece aqui, ó. Strong, aqui. E seguiu Jonas e foi para Nínive, de acordo com a palavra de Yahweh. Tá vendo? Palavra. Ela está numa composição diferente aqui, mas é o mesmo Strong. Tá vendo aqui, ó? 1697. Esse aqui também é 1697. Vou mostrar a vocês. 1697, tá vendo? Da barra. É o mesmo Strong. O que é Strong? Strong é, eles pegam uma palavra que tem um significado e dão um número a ela. Então, toda vez que era aparecer em qualquer texto da Bíblia, no Velho Testamento em hebraico, aquela palavra tem o mesmo significado de outro lugar no texto, é 16697. Aí você vê aqui 16697. Vou clicar para ver. Tá? Da barra. Tá vendo? Da barra. Palavra, mesma coisa. Vou botar aqui o botão direito, só para ver em português, mas é a mesma página da primeira. Certo? Olha aí. Falar, palavra. Ou seja, no sentido de dar ordem. Tá? Nós vamos para um texto agora da Brit Hadashah, que é Novo Testamento, né? Mas na verdade Brit Hadashah quer dizer aliança renovada. É a aliança que foi feita no Velho Testamento, que foi quebrada, ela agora vai ser renovada através do sangue de Jesus, certo? Ela vai ser selada. Lembre-se, lá Moisés, quando ele selou a primeira aliança, ele pegou o isopo, melou no sangue do cordeiro, jogou nos mandamentos e jogou no povo de Israel. Ali selava a aliança, tá? E a Brit Hadashah da mesma forma. O cordeiro é o Messias Jesus e o sangue dele é jogado no povo de Israel e na aliança. Qual é ela? Os mandamentos. Nós vamos chegar lá, tá? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, tá? Veja que mandamento e palavra têm o mesmo sentido, dependendo da formação da frase, certo? Veja. Não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tivestes desde o início. O mandamento antigo, olha, agora, é a palavra que ouviste desde o princípio. Ou seja, João, quando ele escreve as cartas dele, ele coloca alguns segredos. O Evangelho de João foi um dos últimos a ser escrito. Então, João, ele colocou vários e vários entendimentos ocultos ali. E só quem realmente tem um coração sincero e busca a palavra de verdade, quer servir a Deus de verdade, quer ser servo do Messias de verdade, é que busca e vai conseguir ver isso. Veja que ele coloca aqui, ó. O mandamento antigo é a palavra. Aqui ouviste desde o princípio. E você vê o começo do Evangelho de João, ele diz, e ele era a palavra. E a palavra estava com Deus. Aonde? Bereshit. O quê? Gênesis. No princípio. Porque Bereshit em hebraico é no princípio. É uma coisa que quem é judeu ou israelita daquela época, quando fala o princípio, eles vão saber que é o livro de Gênesis. Tá?
São coisas que, se você começar a estudar a palavra de Deus pelo Novo Testamento, você perde muito disso, muito desses segredos. E no hebraico, você abre um leque, um horizonte de informações que no Novo Testamento, por si só, você não consegue enxergar. Não dá para você entender um livro só lendo o final dele. Você tem que ler o início, o meio, para entender o fim. Certo? Então veja que ele diz, ó, o mandamento antigo é a palavra. O que é a palavra? O mandamento, as ordens. Que ouviste desde o princípio. Ou seja, que ouviste desde Gênesis. O mandamento antigo são os mandamentos de Deus, que é a palavra que ouviste desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, e assim vai, até chegar em Apocalipse. Tá? Vamos continuar. Ah, não. Aqui eu ainda coloquei o Strong também, para mostrar que no Novo Testamento é a palavra, tá? Aqui, ó, você a mesma coisa. Você bota Brother Hub, coloca aqui em grego, tá? Aqui a palavra grego aqui, ó, grego, e vai aparecer o Strong. Você vai e coloca primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7, que é esse texto que acabamos de ler aqui, tá? E você vai ver que aqui embaixo, onde ele fala a palavra, tá? Olha que interessante. Eu vou até botar botão direito, traduzir para português. O computador está um pouco lento aqui, que eu estou sentindo ela aqui, o cooler virado assim, tá? Está um pouco lento por conta disso. Bem, veja, palavra, certo? E ouviu falar, tá? Ou seja, se pegar aqui, está um pouco demorado aqui. Amado, não um mandamento novo estou escrevendo para você, mas um mandamento velho que você teve a partir do início. Um mandamento velho é a palavra que ouviste e você já ouviu falar, tá? Ou seja, é a palavra que você já conhece, tá? Bem, palavra aqui, vamos lá. Strong 3056. Por que o Strong mudou? Porque está no grego. Lá no hebraico é 1679, se não me engano. 1679, tá? No códex do grego, que é outra língua, já é o 3056, tá? Vamos lá. O computador não está ajudando, mas nós vamos. Estamos chegando. Está perto. Traduzido para português. Bem, aqui ó, você vê uma palavra, uma afirmação, uma fala, tá vendo? Uma expressão. Vamos lá. Mais embaixo aqui, o segredo está aqui, ó. O Strong, ele fala logos, tá? Que é palavra em grego. Aí fala aqui embaixo, a concordância. O segredo está aqui, ó. Tá achando? Aqui, ó. Do texto do Alex Grego, tá vendo? Você vê aqui que ele fala, certo? Que é palavra, tá vendo? Logos. Só que aqui ele mostra a referência de logos no hebraico. Davá, tá vendo? Aqui, ó. É a mesma daqui. Veja. Olha ela aqui, tá vendo? No grego. O computador está muito lento. Mas tá vendo? Olha aí, ó. Davá, tá vendo? E aqui. Ela pode se apresentar com outro significado também, na parte de falar,
de produzir som, tá? Mas o que eu quero mostrar a vocês é que a palavra, mesmo no grego, ela também significa comando, dependendo do contexto do texto, tá? A formação da frase, ela também tem um significado de comando. Olha aí, tá vendo? O strong no grego é o 3056 e no hebraico é o 1679, tá? Vamos continuar. O que eu queria mostrar a vocês é que a palavra no grego, até ele mostra aqui, também pode ser, ela também tem uma tradução da mesma palavra do hebraico, dabar, que também é utilizado lá, aqui ó, como os 10 mandamentos. Você traduz como as 10 palavras, tá? Mandamentos aqui está correto, mas também poderia ser palavras. Na verdade, o que está escrito é palavra, tá? Mas foi colocado como mandamento, ordem, as 10 palavras, ou seja, as 10 ordens, ou os 10 mandamentos, tá? Vamos continuar. Aqui. João, olha, agora é extraordinário, vamos lá. Santifica-os com a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Se você for ver aqui, tua palavra é a verdade. Ou seja, os teus mandamentos é a verdade. Santifica-os com a tua palavra, certo? Você vê quando Iá manda guardar o Shabat, ele diz assim: lembra-te do Shabat para te santificar. Olha que coisa interessante. Se você guardar o Shabat você guardando, ou seja, descansando, o sábado, você vai ser santificado ao guardar o sábado. Entende? Lembre-se, o Criador disse lá no Monte Sinai: seja santo, porque eu sou santo. Então nós temos que buscar um caminho de santidade. Um deles é guardar o sábado. Para quê? Para te santificar. Certo? Agora, olha a frase de João aqui. Santifica-os pela tua verdade. O que é a verdade? A palavra é a verdade. O que? Os mandamentos. Eu vou mostrar isso aqui. Esse é o Evangelho de João. Quem está falando isso é o próprio Messias. Ele está orando. Santifica-os, Pai, pela tua verdade. Ou seja, Torá. Se você chegasse na época de Yeshua e dissesse a verdade, ela era sinônimo de Torá. O que é Torá? São os 5 livros, o Pentateuco, Torá, tá? São todos os estatutos, juízes e mandamentos que estão nos 5 livros, o Pentateuco, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Desculpa, deu um meio tilt porque eu quero falar em hebraico. Eu estou pensando em hebraico, tá? É tão acostumado a procurar as palavras em hebraico que às vezes dificulta um pouco. Então veja, João 17:17 fala: santifica-os pela tua verdade, ou seja, Torá. A tua palavra é a verdade. Ou seja, eu vou traduzir de um jeito que João deixou aqui, o Messias falou no Evangelho de João, que é extraordinário. Você sabe, tendo essas chaves de entendimento, e você só vai ter isso com o Velho Testamento. Essa coisa de, o Deus do Velho Testamento é mau, acabou aquele dali. Agora é só o Novo Testamento que é amor, tá? Lembre-se, amar também é corrigir. O Criador fala o tempo todo: eu corrijo aquele que eu amo, tá? Então vamos lá. Santifica-os, Pai, com a tua Torá, pois os teus mandamentos é a Torá. Veja, tua palavra é a Torá. Veja que coisa interessante. São chaves de entendimento. Ou seja, aqueles que são do Messias de verdade, que buscam de coração, vão conseguir compreender o que essa frase quer dizer. Né? Santifica-os com a Torá. A tua palavra, os teus mandamentos, é a verdade. Assim como o sábado, lembra-te do sábado para te santificar.
Santifica-os, Pai, com a tua Torá, a tua verdade, a tua palavra. Entende? Olha a frase do Messias. Vamos lá. Só frase de impacto agora. Salmo 119, versículo 151. Tu estás perto, ó Senhor. Todos os teus mandamentos são verdade. Olha que interessante. Por isso que eu estava falando no anterior mandamento, tá? Todos os teus mandamentos são verdade. Ou seja, nenhum dos mandamentos do Criador deixa de ter significado. Tem Salmo 119, tem uma parte que diz assim: os teus mandamentos se aplicam a tudo nesse mundo, tá? Então, os mandamentos de sacrifício e assim vai. Os mandamentos de sacrifício não se aplicam hoje porque o nosso Messias é o sacrifício perfeito. A gente não precisa mais disso. Mas os outros mandamentos estão válidos sim. Uns não tem como se aplicar hoje, porque nós não estamos em Israel, nós não temos templo. O nosso sumo sacerdote está à direita do Pai. Então, tem alguns mandamentos que não temos como aplicar hoje. Mas aqueles que aplicam a nós mesmos, e nós podemos os fazê-los, esses são aplicáveis sim. Essa é a verdade, ou seja, a Torá. Vamos continuar. Certo? Aqui, João 1, versículo 14. Agora aqui, João. E a palavra se fez carne, habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Agora, veja, a palavra se fez carne, ou seja, os mandamentos de Deus se fez carne. A ordem de Deus se fez carne e habitou entre nós, certo? Como a glória do unigênito do Pai. Mas agora, aqui é que é interessante. Veja, cheio de graça, olha aqui, cheio de graça e de verdade. A gente já estava falando, agora há pouco, o que é a verdade. A verdade é a Torá. A Torá são os 5 livros, o Pentateuco. E dentro do Pentateuco está todos os estatutos, juízos e mandamentos do Criador. Certo? E juízos, né? Assim. A verdade é os mandamentos de Deus. Graça e verdade, tá? Vamos lá. Graça, o Messias. Certo? E verdade, os mandamentos de Deus. Veja. Mas isso aí não tem no Novo Testamento os mandamentos. Vamos lá. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, ou seja, os descendentes, os últimos, os derradeiros na terra, tá? Os que guardam os mandamentos de Deus, não é os mandamentos de Jesus especificamente, porque você vê muitas denominações dizendo, não, os mandamentos que é para guardar é o amar o Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bem, esse é os mandamentos mais importantes. Os mais importantes não exclui os menos importantes. Os menos importantes também são importantes, porque o Messias diz assim, ó, aquele que guarda os mandamentos e ensina ao irmão guardar os mandamentos, guardar o menor dos mandamentos, será o maior no reino do céu. Aquele que guardar e ensinar o irmão a guardar o menor dos mandamentos, veja que é o menos importante, será o maior no reino do céu. Tá? Veja que frase de Jesus, muito boa, né? Muito bonita. Então você veja aqui, os remanescentes, os últimos, tá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Irmão, aqui guarda os mandamentos de Deus, é a verdade, a Torá, e dá o testemunho de Jesus,
é a graça de Deus. Vou voltar. A graça, Jesus. E a verdade, a Torá, os mandamentos de Deus. Ou seja, os mandamentos de Deus e Jesus. Tá? Vamos lá, Apocalipse 12:17. Nós estamos falando aqui do último livro da Bíblia. Tá? O último livro. Porque muitos dizem, não, o mandamento acabou e não tem que cumprir. Olha, os remanescentes, certo? Da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, dá o testemunho de Jesus. Ou seja, a verdade e a graça. Vamos confirmar isso. Apocalipse 14:12. Tá? Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como é que você é santificado? Lembre, sábado. Lembra-te de guardar o sábado para te santificar. Se você guarda o sábado, você não come carne de porco. Honrar pai e mãe. Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás nenhum ídolo de nada que há no céu, nem na terra, nem abaixo da linha das águas. Isso tudo te santifica. Mandamento por mandamento. O homem usar um sit-sit. Isso está te santificando. Veja, é o que? Aqui estão aqueles que guardam o mandamento de Deus. Isso te santifica. É a verdade. A verdade lhe santifica. Aqui está a paciência dos santos. Por que eles são santos? Porque eles guardam os mandamentos de Deus. E eles guardando os mandamentos de Deus, eles têm a graça, que é o Messias Jesus, certo? Ou seja, a verdade e a graça, sempre junto. Veja que o povo de Deus, em Apocalipse, tem uma característica. Ele guarda os mandamentos e ele dá o testemunho de Jesus, certo? Agora vamos aqui para Apocalipse 22:14. Abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos. Se você for pegar esse texto, o versículo 22, do versículo 1 até chegar no 14, você vai ver que lá no início está se falando de Deus. Tá? Está falando de Deus. Por isso que está falando aqui. Abençoado aqueles que praticam os mandamentos de Deus, para que tenham direito ao fruto da árvore da vida. O que foi que Adão perdeu quando pecou, desobedecendo a Deus? O fruto da árvore da vida. Tá? E um dia, qual é a promessa? Nós podemos comer desse fruto. Como? Abençoado são aqueles que praticam os mandamentos. Ou seja, abençoados são aqueles que praticam a verdade. Abençoados são aqueles que sabem da verdade e praticam. Lembre-se, conhecereis a verdade é o quê? Os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus vai te libertar. Do quê? Da prisão, do Brasil, dos Estados Unidos, não. Do pecado. Ninguém entra no reino do céu impuro e em pecado. Vai te libertar do pecado. Os mandamentos de Deus te liberta do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei, dos mandamentos. Ou seja, se você não cumpre os mandamentos, você está pecando. Ou seja, se você diz que não é pecado, você está dizendo que Deus está mentindo. Ou será que isso não está no Evangelho? A questão é que as pessoas não falam muito do Evangelho de João, mas você consegue pegar Paulo, pegar Pedro, os outros evangelhos também falam. Tá? Tiago mesmo diz, aquele que quebra um dos mandamentos é acusado de quebrar todos. Ou seja, se você come carne de porco, você quebra todos os mandamentos. Não adianta. Você pode dizer, não tem nada a ver, comer porco já foi abolido isso, Jesus aboliu. Você vê Pedro dizendo, Deus dizendo, Pedro, mata e come. Ele diz, jamais, Senhor, nunca coloquei nada impuro na minha boca. E Jesus já tinha morrido. Por que Pedro falaria uma frase dessa?
indo contra até Deus. Deus dizendo, ó, mata e come esses animais imundos. E Pedro diz, jamais, Senhor. Quer dizer, quem é que diz a Deus que não vai fazer uma coisa que ele está mandando e fica vivo? Pedro ainda disse isso. Por quê? Porque ele conhecia os mandamentos de Deus. Ele sabia, o Messias ensinou a ele que os mandamentos de Deus é válido. Tá? Como eu estava dizendo, a gente pode falar de vários e milhares de versículos aqui falando sobre isso. Tá? Vamos continuar. E para completar, João, no princípio, a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Vamos partir do raciocínio do que nós aprendemos aqui hoje. Tá? Vamos traduzir o que João está falando. Como eu disse a você, antes um pouquinho, João coloca vários e vários segredos para aqueles que realmente estão buscando ao Messias Jesus e a Deus de verdade, de todo o coração, vão conseguir compreender essa mensagem. Tá? Veja, no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Mas, na verdade, aqui a palavra Deus é Elohim. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. É poderoso. Tá? Poderoso. Você veja aqui. No princípio, eram os mandamentos. E os mandamentos estavam com Deus. E os mandamentos era Deus. Ou seja, o Messias novamente. Tá? A palavra. No princípio, os mandamentos. Eram os mandamentos. E os mandamentos estavam com Deus. Ou seja, as ordens estavam com Deus. Lembra que o Messias diz, eu sei a vontade do Pai, porque eu vim do Pai. Onde é que está o mandamento que foi ensinado? Lá em Moisés. Todo mundo fala, é o mandamento de Moisés. Mas não. Toda vez que Deus ia dar um mandamento a Moisés, lá você vai ver que fala, e o Senhor falou a Moisés. Aí começa. Lembra-te do sábado para te santificar. Não trabalha nem tu, nem tua família, nada na tua casa, teus animais, nenhum estrangeiro que esteja dentro das tuas posses. Veja. E Deus disse a Moisés, e ele fala o mandamento. E Deus disse a Moisés, e fala o mandamento. O mandamento é de Moisés? Não. O mandamento foi dado ao meu servo Moisés. Veja que interessante. Tá? No princípio era a palavra. Antes aqui, João fala, deixa eu ver aqui, e a palavra se fez carne. Ou seja, quem é essa palavra aqui? Jesus. Jesus é o quê? O mandamento. Quem foi que deu os mandamentos a Moisés no Monte Sinai? A pergunta. É tudo, não, mas Jesus não tinha nascido. Foi o Messias, sim. Porque a palavra que se fez carne. Lembre-se, Moisés diz, Senhor, deixa eu ver teu rosto. E ele diz, você não pode ver meu rosto, porque nenhum homem vê meu rosto e fica vivo. Mais na frente um pouco, diz que Moisés esteve dentro da tenda da congregação, face a face, com o Elohim de Israel. Quem era essa face a face? O Messias, né? Outra passagem, você vê um dos apóstolos chegando para o Messias e dizendo, Messias, como é a face de Deus? E ele diz, você está diante dela, você está vendo a face. Né? Ele querendo demonstrar que ele era a imagem de Deus, mas não no sentido de carne, e sim no sentido de agir, de espírito, de ser, né? Em hebraico, uruach, né? Que é o espírito. Ele era Deus. Você tem que ver a pessoa e ver o semblante dele, era o que ele queria dizer. Você está vendo, eu sou o semblante do Pai. Né? Você está vendo ele em mim, né? E tem outra passagem de João que diz, assim como o Espírito do Pai vive em mim, se vocês obedecerem o mandamento, eu vivo em vocês. Né? Não é bem assim o texto, mas é interessante. Eu devia ter colocado aqui, mas não vou procurar agora não. Deixa para outro dia. Tá? E você vê a palavra que se fez carne.
habitou entre nós. Ou seja, os mandamentos se fez carne. O mandamento, aquele que deu o mandamento a Moisés, veio em carne. Ele passou para Moisés. Por que ele passou para Moisés? Porque ele veio do Pai. Tá? Os mandamentos veio do Pai, veio direto do Pai, porque ele veio do Pai. E ele foi e deu a Moisés. Aí ele fala aqui, João, vê a dica. É a palavra que se fez carne. E ele foi e habitou entre nós. Tá? Extraordinário, né? Em graça e em verdade. O que é verdade? Torá, os mandamentos. Tá? Vamos continuar. Apocalipse 12, 14. Sim, aqui tem uma coisa interessante. Você vê Apocalipse 22, 14, algumas Bíblias está traduzido errado. Tá, bem-aventurado aqueles que lavam as vestes no sangue do Cordeiro. Não está assim em grego, tá? Isso é uma tradução do português, tá? Eu não sei se o inglês tem, mas não sei, para falar a verdade. Mas no grego está: abençoados são aqueles que praticam os mandamentos de Deus. Por que aqui ele não está falando o testemunho de Jesus? Cadê o testemunho de Jesus? Você vê aqui, Apocalipse 12, 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém. Apocalipse 14, 12, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Né? A verdade e a graça, e aqui a verdade e a graça. Tá? Por que 14, 12 só fala, 22, 14, só fala os mandamentos de Deus? Porque quem está falando essa frase é o próprio Messias. É o Messias que está falando isso para João. Se você pegar uma Bíblia que ele vai grifa com cores, o que o Messias está falando, você vai ver que vai estar grifado. A Bíblia Sagrada, ela fica em vermelho, as frases do Messias Jesus. E essa frase é uma das que está em vermelho. É ele dizendo a João: bem-aventurados, João, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito ao fruto da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O texto aqui está faltando, né, o fruto, mas é assim. Então, o que acontece? É o próprio Messias dizendo isso a João. Se João acredita no Messias, ele vai acreditar que bem abençoado são aqueles que praticam os mandamentos de Deus. Entendeu? Veja que interessante. Tá? Continuando aqui, só para finalizar, eu botei mais uns textos aqui só para reforçar. Tá? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Novamente, no princípio, Jesus, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, Elohim. Tá? Como eu tinha falado. Aqui é 2 João, capítulo 1, versículo 4. Ao encontrar, ele está falando aqui, é um testemunho que ele está dando. Ele foi, viu e mandou uma carta para uma determinada pessoa. Certo? Ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Em quê? Na Torá. Ou seja, guardando os mandamentos, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Veja que coisa interessante. Quando você consegue entender, você tem as chaves corretas de interpretação das palavras, a forma que as frases são ditas, você vê outro evangelho maravilhoso. Tá? É extraordinário a verdade. Tá? Dá vontade de sair gritando no meio da rua, né? Fazer feito Isaías, arrancar a roupa para o pessoal prestar atenção e falar. Mas, hoje em dia, se arrancar a roupa, as pessoas vão pensar em outra coisa, não vai prestar atenção mesmo no evangelho. Tá? Mas veja, ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Conforme o mandamento que recebemos do Pai. Olha, a verdade é os mandamentos que recebemos do Pai. Está vendo de novo a relação verdade e mandamento? Graça, a relação é Yeshua. E ele é quem nos ensinou o mandamento. Ele veio nos ensinar o mandamento. Coisa interessante. Eu vou falar
um rápido que eu esqueci de botar o texto que deveria ter colocado. Você vê o Messias dizendo assim: a lei de Moisés diz, não adultere, certo? Porém, eu vos digo, aquele que olhar para a esposa do próximo, a mulher do próximo, já adulterou. Você veja que não adultere, está falando de você chegar e cometer o ato, tá? Físico, o ato físico é o adultério. Já o Messias, ele diz, se tu olhar e desejar no teu coração, tu já adulteraste, certo? Então veja que ele não tirou o mandamento do adultério, certo? Ele elevou a dificuldade, ou seja, ele veio dar um entendimento amplo dos mandamentos de Deus. Ele nada de tirar. Na verdade, ele até dificultou um pouquinho, né? Lembre-se, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E dentro das famílias hoje, Deus está acordando muitos irmãos dentro de famílias e você vê que o pai e a mãe não quer seguir o Elohim, mas o filho quer, certo? E há uma separação, tá? Natural. Aqueles que querem pecar e os que querem parar de pecar. E os que querem pecar, normalmente, quando você vai tentar mostrar essa verdade a ele, ele vem com 4 pedras na mão, ele se digna. Por quê? Porque ele não quer parar de pecar. Ele não quer. Você vê frases por aí como comer carne de porco é vida. Né? Tem tanta carne, tem cordeiro, boi, tem várias outras carnes maravilhosas, macias, gostosas, que são boas, mas a pessoa vai no porco, vai no camarão, lagosta, né? Então são coisas, tudo que Deus proíbe, parece que o pessoal hoje está elevando como um status de Deus praticamente, né? Vamos continuar. Eu poderia falar muito mais, mas eu não quero levar o vídeo muito grande e eu acho que ele já ficou grande, tá? Aqui é o mesmo texto, né? Eu peguei aqui um texto na Bíblia Sagrada, para ter aqui, ó. Bíblia Sagrada online, tá? 2 João, capítulo 1, versículo 4, tá? Que é um testemunho de João. E eu coloquei na King James, no mesmo texto. Alegro-me grandemente por ter encontrado alguns dos teus filhos andando em verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Ou seja, sempre a questão, verdade é mandamento, e graça e Yeshua. Como está aqui, graça e verdade, certo? Aqui, ó. Guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:12. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E Apocalipse 22:14. Bem-aventurados são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelos portões da cidade. Olha, esse aqui é o último capítulo da Bíblia, tá? Versículo 14, se eu não me engano, ele vai até o 24, tá? Falta poucos versículos para continuar. Mas você vê o 15, ficarão de fora, né? Os cães, deixa eu até botar aqui, veja. Abençoados são aqueles que praticam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Veja se o 15 não concorda com o 14. Olha. Por que ficarão de fora? Os cães, os feiticeiros, a Torá proíbe, os mandamentos de Deus proíbe feiticeiro, os devassos, ou seja, proíbe também, né, sexualidade em demasia, esqueci a palavra agora, tá? Os assassinos, os idólatras e quem quer e ame e pratica a mentira. O texto eu conheço diferente um pouco a tradução, mas está correto. E quem quer que pratique e ama a mentira, né? Quem mente e quem pratica a mentira ficarão de fora. Você veja que tudo isso que está aqui em Apocalipse 22:15 é contra o mandamento de Deus.
tá? Se você segue o mandamento de Deus, pode ficar tranquilo que você não vai cometer esse crime aqui e ficar de fora, tá? Só mostrando a vocês essa questão. Outro dia, eu faço outro vídeo falando sobre Aleph-Tave, mostrando mais concordância, Paulo, né? Paulo tem texto de Paulo maravilhoso, ele dizendo que guarda os mandamentos de Deus, tá? Onde começamos aqui, os 10 mandamentos, tá? Você pode traduzir como as 10 palavras, tá? Eu fico aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. E o Elohim de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e do Messias Jesus, vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo.